Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Rei de Deus continua sofrendo muitas oposições e perseguições por parte daqueles que o rejeitam, e esses primeiros salmos falam muito sobre os sofrimentos do rei e o seu pedido por vindicação de sua glória. E o Salmo 7 não é diferente, a palavra-chave aqui é justiça. Quando Davi é difamado e a sua reputação é destruída, bom, ele só pode recorrer à justiça de Deus para que o Senhor então possa julgar a sua causa contra aquele que tem levantado mentiras e falsos testemunhos a respeito de quem ele é. Como nós lidamos com os danos que são causados à nossa reputação? Bom, aqui Davi sabe muito bem a maneira como ele precisa lidar contra aquele que tem o difamado. Davi sofre ataques à sua reputação, talvez até sendo acusado de ter roubado alguma coisa, e essa é a primeira informação que nós temos nesse salmo. Quando nós observamos dos versículos 1 até o versículo 6, encontramos o rei sob uma difamação. Davi começa no versículo 1 falando que o Senhor é o seu refúgio, ele é a pessoa em quem ele se refugia, e há uma razão para isso. A metáfora que Davi usa do que ele está sofrendo nesse momento vem no versículo 2, que parece muito com um tipo de caçada. Ele fala assim: para que ninguém como um leão me arrebate. O salmo fala de Cuxi, o benjamita. A gente não sabe nem o que ele fez e nem quem ele era, mas por ser da tribo de Benjamim, é bem provável que seja um súdito de Saul. E talvez querendo algum favor do rei, estivesse ali espalhando algum tipo de mentira a respeito de Davi, difamando e destruindo a sua reputação. E quando alguém quer ganhar o favor de uma outra pessoa, basta você atacar o inimigo dessa pessoa. E é isso que ele faz aqui com Davi. Afinal, Saul sente uma inveja muito grande de Davi, e isso é muito claro desde o início. Os detalhes aqui a respeito do que essa pessoa estava fazendo contra Davi não é tão importante quanto uma única realidade que nós encontramos aqui: o fato de que ele está quase perdendo a sua vida ou sofrendo violência por causa de falso testemunho a respeito dele. Davi chega até mesmo a dizer, a partir do versículo 3, que se ele fez alguma coisa e que é verdade aquilo que estão falando a respeito dele, então que ele seja alcançado pelo seu inimigo e seja então destruído por ele. Há uma consciência de Davi aqui de que ele é inocente a respeito das coisas que estão falando a respeito dele. Os danos que Davi tem sofrido aqui com a sua reputação podem sim prejudicá-lo grandemente. O que Davi então precisa fazer quando a sua reputação é destruída por aquele que está criando falso testemunho a respeito dele? A partir do versículo 6 até o versículo 11, nós saímos da difamação que Davi sofre para a sua dependência da justiça de Deus. Há uma consciência de Davi de que ele é inocente, de que as coisas que ele está sofrendo são injustas. Então, em um mundo de injustiça, a justiça de Deus é uma boa notícia. Em um contexto onde a reputação é destruída por causa de uma difamação, é muito importante voltar-se para aquele que conhece de fato quem nós somos. E Davi faz isso, voltando-se para o Senhor e clamando por sua justiça. Davi usa aqui a mesma linguagem que nós podemos encontrar em Números 10, quando o povo clamava ao Senhor pela sua presença, e a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, indo à frente deles, lutando as suas batalhas. E Davi faz isso aqui, clamando para que o Senhor esteja à frente de sua batalha. E que batalha é essa? A luta contra o falso testemunho que está sendo dito contra ele. A luta contra a destruição de reputação, a luta contra a difamação. Davi então apela para que o Senhor, que é justo, possa então julgar a sua causa. Davi fala no versículo 7 sobre Deus reunir os povos e no versículo 8 sobre julgar todos os povos. Fica muito claro que não é só uma questão de julgamento contra uma única pessoa aqui nesse salmo, mas um julgamento contra todos aqueles que rejeitam o Rei de Deus e que estão levantando contra ele falso testemunho, difamando e destruindo a sua reputação. E mais uma vez, a consciência da inocência de Davi fica muito clara no versículo 8, quando ele diz: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Quem é que poderia dizer isso a não ser aquele que tem consciência de que ele está sofrendo é uma falsidade provocada por uma outra pessoa? E os apelos de Davi à justiça de Deus continuam no versículo 9, chamando a Deus de justo,
no versículo 10, dizendo que Deus é o seu escudo e salva os que são retos de coração, e no versículo 11, dizendo que Deus é um justo juiz e que a sua indignação não dura só um único momento, mas todos os dias. Em um mundo completamente injusto, onde as pessoas podem destruir a reputação das outras, talvez até mesmo para ganhar um favor de alguém, a justiça de Deus é uma boa notícia. A boa notícia de que podemos recorrer ao Senhor, que conhece o nosso coração e que sabe julgar da maneira como as pessoas não sabem nos julgar. Porque Deus vê o coração, a retidão de coração. O resultado de tudo isso é que Davi pode sim confiar na justiça divina e esperar pela destruição dos seus inimigos. E Davi faz isso em forma de alerta a partir do versículo 12. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. E aí ele fala no versículo 14 como aqueles que praticam a iniquidade, praticam a maldade, são como uma mulher em dores de parto, dando à luz a uma criança. Mas no caso aqui no versículo 14, esses que praticam a iniquidade não vão dar à luz a algo bonito, mas vão dar à luz a uma desilusão. Porque ele fala no versículo 14 que eles concebem a malícia e dão à luz a mentira. Então o único resultado possível para aquele que está difamando e destruindo a reputação daquele que é reto e íntegro diante de Deus é a sua própria destruição. As consequências sobre a vida daquele que prejudica a reputação, destrói a vida de alguém com um falso testemunho, fica muito claro a partir do versículo 15, quando Davi fala sobre como que pessoas armam ciladas contra as outras, mas acabam caindo nas próprias armadilhas que criaram. Por isso que no versículo 14 ele falou que aquele que pratica a iniquidade acaba dando à luz a malícia e a mentira. Se uma pessoa ama destruir a reputação da outra, difamando, contando falso testemunho, é bem provável que aquele que arma esse tipo de armadilha acaba caindo no seu próprio veneno. E o que colhe não é o falso testemunho dos outros, mas é um testemunho verdadeiro do quão ímpia, do quão má essa pessoa pode ser. Isso deixa muito claro que aquele que planta difamação por meio de falso testemunho e busca destruir a reputação dos outros simplesmente para talvez conseguir o favor de alguém, vai acabar colhendo os frutos que tanto plantou. E o contraste no versículo 17 é muito claro. Enquanto o acusador de Davi só vai colher os frutos daquilo que ele mesmo plantou, Davi, por outro lado, vai render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantar louvores àquele que está indignado todos os dias e que julga não segundo aquilo que as pessoas dizem a respeito dele, mas segundo a integridade e retidão do seu coração. A palavra desse salmo é justiça, mas a injustiça importa muito aqui também. E em um contexto de mentiras, falso testemunho, difamação, destruição de reputação, a justiça de Deus é uma boa notícia para nós. O cuidado que nós precisamos ter quando falamos da justiça de Deus é que, por natureza, nós sempre estamos do lado errado do julgamento. Nós não somos assim tão íntegros e retos de coração, a menos que nós encontremos refúgio na única pessoa que pode nos vestir com sua justiça. Nós encontramos ecos deste salmo na vida do Senhor Jesus Cristo. Porque quando os acusadores de Jesus quiseram condená-lo à morte, eles não tinham nada para dizer contra ele. Foi necessário pagar falsas testemunhas para que eles pudessem atingir o único propósito que eles tinham: destruir o Senhor Jesus. Mas tudo isso era parte de um grande plano de Deus, que por meio da impiedade e da iniquidade humana, realizou seus propósitos de salvação. Para que ficasse bem claro para mim e para você de que o verdadeiro inocente é Jesus Cristo. E que não há nada a dizer contra ele, pois a única maneira de sobrevivermos ao julgamento da justiça de Deus é se estivermos revestidos da justiça do Senhor Jesus, que é sim íntegro e reto de todo o seu coração, mas que pode, através do seu Espírito, também
nos transformar em pessoas retas e íntegras, à medida em que alegremente nos unimos a Jesus neste salmo, que mesmo sofrendo todas as injustiças desse mundo, confiou na justiça de Deus, e nós também podemos confiar na justiça do Senhor, nos refugiando debaixo da justiça de seu Filho, que foi acusado falsamente, para que eu e você pudéssemos então não mais nos preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, tentando acabar com a nossa reputação. Pois o que mais importa não é tanto o que os outros pensam sobre nós, mas sim o que Deus pensa de nós através de Jesus Cristo. Pois para o Senhor Jesus pouco importava aquilo que aquelas falsas testemunhas estavam dizendo a respeito dele, mas sim o que ele estava pronto a fazer, mesmo sofrendo toda essa injustiça, para agradar aquele que é justo, aquele que é juiz de todos, o obedecendo até a morte e morte de cruz. Então vamos nos unir a Jesus orando este salmo, meditando a respeito da justiça de Deus e pensar que em um mundo de tanta injustiça, a justiça do Senhor é uma boa notícia. Justiça essa que podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus, que é verdadeiramente o nosso justo e que nos reveste de sua justiça perfeita, para que no julgamento estejamos do lado certo, do lado daqueles que confiam em Deus, que fazem dele o seu escudo e que esperam no final render a ele graças por sua justiça e cantar louvores àquele que nos defende para todo sempre. Bom, então é isso. Mais um salmo. Se você gostou da nossa leitura, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, também deixar o seu gostei e de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Te espero então na nossa próxima leitura dos Salmos. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.